Fala surfistas, sejam bem-vindos ao Geração Surf. Eu sou a Bruna e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês 5 dicas muito importantes para você que está pensando aí, planejando fazer a sua surf trip para Noronha. Nesse vídeo eu vou contar todas as curiosidades, as dicas e as informações mais importantes que eu gostaria que alguém tivesse me falado antes de eu ter ido para lá. A primeira dica e a mais importante de todas, né, que quando a gente vai planejar uma viagem, é a data que a gente vai para tal destino. E quando se fala em destino de surf, a gente sempre tem que ter em mente a temporada de onda, né, que nem todos os lugares têm onda o ano todo. Em Noronha não é diferente. A época do swell acontece de novembro a março. Se você for ali por junho ou outros meses fora dessa data aqui, a chance de você chegar lá e ter um marzinho flat só para mergulho é muito alta. Então, primeiro de tudo, já aí programe a sua data dentro dessa janela aí, que é onde acontecem os swells lá na ilha. Noronha é um destino muito turístico, né? Além de todo o fato de ter ondas tubulares que são insanas aí, acho que um dos melhores picos de surf do Brasil, ela também é muito conhecida por ter pontos turísticos e praias extremamente paradisíacas. E se você está pensando em fazer uma surf trip e juntar um pouco de surf com alguns passeios, é muito importante que você saiba que em Noronha a variação de maré ela é muito alta. Então o que acontece? Às vezes aqui no sul a gente está acostumado a ir surfar bem cedo, vai lá, dá uma queda e depois faz uma programação. Em Noronha isso nem sempre dá certo, porque como eu falei para vocês, a maré ela varia de uma maneira muito doida. E aí, às vezes você acaba indo surfar no horário e acaba perdendo a melhor hora do mar. O indicado mesmo, se você quer pegar altas ondas, é que você vá pra praia, leve todo o seu equipamento ali, monta um acampamento e fica lá, passa o dia e vai escolhendo ali os melhores momentos do mar. E claro, para você chegar até essas praias maravilhosas que tem altas ondas, você precisa de um meio de locomoção. Eu indico que você já coloque ali no planejamento da sua viagem o aluguel de buggy, principalmente para quem vai para surfar. Porque as praias elas são bem distantes, é um perrenguezinho para chegar, é uma coisa bem simples, é um rolê, é uma aventura para você chegar até numa praia. Então assim, o buggy ele facilita demais para a galera do surf. Primeiro que você consegue ir em vários picos, né, de manhã cedo para fazer o check, ver qual deles que tá melhor. E também você consegue se movimentar de uma praia para outra muito mais fácil do que se você fosse de ônibus. Tem também o fato de que a gente carrega muita coisa, né? Tem as pranchas, às vezes você vai levar uma, duas pranchas para uma session de surf, né? Se você for passar um dia inteiro na praia, vai ter que levar o equipamento certo, o guarda-sol, essas coisas. Então o buggy ele facilita bastante que você consegue colocar todas as suas coisas ali. Tem também a opção de você alugar moto, só que a minha experiência é que a gente não encontrou uma moto que tivesse aquele suporte para você colocar a prancha. Então, se forem duas pessoas, talvez dá para uma segurar e a outra pilotar a moto, mas a gente não encontrou nenhuma moto que tivesse o suportezinho para alugar. Falar da galera que quer ir para lá, que quer surfar, mas que também quer conhecer um pouco do pico, a gente entra na parte de programação de tempo para ficar em Noronha. Quanto tempo será que eu devo reservar para ficar lá na viagem? Eu fiquei 5 dias contando, né, os dias que eu saí e voltei. Mas o que eu indico? 5 dias é para quem quer ir só para surfar. Por quê? Porque assim você consegue se acostumar mais com o mar. A primeira queda que tu chega lá, que tu dá, é um choque muito grande, assim, principalmente para quem não tem um nível de surf tão avançado. Então, assim, se você tem mais tempo, você acaba que vai se acostumando mais com a onda, vai pegando o jeito e você consegue aproveitar melhor o mar. E também por causa, né, da janela do swell, você consegue surfar mais dias. Só que o ideal mesmo é no mínimo 7 dias, que daí você consegue aproveitar bem o swell. Se tiver no finzinho de um, às vezes você pega o início de outro, então consegue pegar vários tipos de onda.
E também sobra ali um diazinho ou outro para você fazer um passeio e conhecer um pouco dessa ilha que é maravilhosa. Última dica, ai meu Deus, essa é a que vai assustar todo mundo, mas é sobre a vida marinha de lá. Sim, Noronha tem tubarão, gente, e você não pode ter medo, então só vai, entendeu? Nem pensa. Não, tô brincando com vocês, mas geralmente no final de tarde ali é onde os tubarões saem e aí você pode estar aí, dependendo de onde você estiver surfando, se deparar com um tubarãozinho na água. Pra quem já tá acostumado em surfar em lugar que tem tubarão, é bem susse, mas pra quem não tá acostumado, confesso pra vocês que ali nos primeiros dias me deu uma atenção muito grande e um certo medo, assim, né, de não saber o que tinha ali na água. Mas, com o passar do tempo, como eu falei, você vai se acostumando e também é uma adrenalina tão grande daquelas ondas entrando e tal, e você quer se desafiar cada vez mais que acaba até esquecendo, às vezes, né, desse risco. E claro, vou dar mais uma diquinha bônus aqui pra quem estiver indo pra Noronha e quer economizar, porque sim, lá é um dos lugares mais caros que tem. Levem comidinhas, snackzinhos na bolsa, principalmente para quando vai passar o dia na praia. Você consegue levar umas coisinhas ali e tal, e já acaba economizando uma boa grana. E essa é uma dica aí pra galera que quer fazer a surf trip e não gastar tanto. Valeu, galera! Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e a gente se vê nos próximos.